Hello, galerinha do YouTube, aqui quem fala é Larissa Santos e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje iremos falar sobre doramas. Sim, gente, sobre dorama, que são séries dramáticas, ou melhor, dorama, né? Drama, mas enfim, nem sempre o dorama que a gente fala é o drama, às vezes é uma mistura de tudo isso. Então, bora falar sobre os top 10 doramas que eu recomendo que você precisa assistir. Nosso Eterno Verão, uma série da Netflix com uma temática mais adolescente colegial, conta a história de Chon Yo-sik e Kim Do-min, ex-namorados que passaram por um documentário com pitada de humor, com romance. Tem um contexto bem descontraído e eu recomendo para toda a família, porque é um dorama que não vai te trazer gatilhos psicológicos ou nada do tipo. 25-21. Gente, amei. Gente, eu chorei com essa série. É difícil chorar, mas eu chorei. Assim, ela tem um contexto assim que mexeu muito, teve um gatilho pra mim. Eu não sei se vai ter pra vocês, mas pra mim teve um gatilho muito grande. Também é uma série colegial na Netflix, mas não é só voltada pro colegial como é a primeira que eu falei, né? Tem como personagens principais Na-Redor e Ko-Yurin, que são duas esgrimistas. Ko-Yurin era já um esgrimista famosa e tal, e Na-Redor gostava muito e se inspirava nela. Levou ela a querer, sabe, um dia competir com ela. Aquela emoção de quando você é fã, sabe, que você quer alcançar o nível que seu ídolo chegou. Mas no meio dessa história toda entra outro personagem que eu também acho que tem um protagonismo muito grande, que é Baekje, que é amigo de Ko-Yurin e se tornou o amor da vida de Na-Redor. É uma série excelente, recomendo. E sim, ela pode ser assistida por família, mas assim, não é uma série mais tão descontraída. Ela tem uma série que é mais emocionante, ela tem bastante ponto de emoção nela, sabe? Mas é uma ótima produção da Netflix. E Pousando no Amor, gente, eu vi a capa dessa série e eu não queria assistir porque eu achava ela muito besta. Por conta do início da capa, assim, eu achei muito besta. Mas quando eu realmente assisti, eu gostei. É uma série coreana protagonizada por Yoon Se-ri e Ri Jong-un, que alguma coisa assim. Eu não lembro o nome do personagem, mas dela eu lembro que é Yoon Se-ri. É uma produção que conta a história de uma herdeira rica, sabe? Eu acho que era sul-coreana, norte-coreana. Mas é uma série que também conta esse conflito entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Tem esse contexto militar também um pouquinho, mas não aquele militar que a gente vê em muitos filmes que tem sangue e tal. Não, aquele militar bem humorístico, e ele é bem humorístico mesmo, essa série. Tem bastante emoção, muita emoção nessa série, porque mexe também às vezes com alguns gatilhos. Recomendo assistir pela a família toda, mas eu recomendo bastante os pais assistirem, porque você vai começar a ter uma visão diferente sobre algumas coisas que você quer para seu filho, sabe? Coisas que a gente quer impor, que é nossa, mas a gente quer impor porque a gente não conseguiu. Rei Eterno, não recomendo para assistir toda a família, porque o início já é bem chocante, gente. Muito chocante. Extremamente chocante. Eu vou colocar chocante aqui o máximo que eu puder colocar. Porque sim, tem bastante sangue. Tem um contexto pesado do início que dá vontade de não assistir. Pelo menos eu que não gosto de muita ação, sabe? O início dela é muito triste. Mas é uma série também que mostra a passagem de tempo. Eu coloquei aqui na minha colinha, né, que ela passa por várias épocas, mas não é que ela passa por várias épocas, ela passa por duas épocas específicas, né? Mas por várias épocas porque tem um contexto de viagem no tempo também. Então, não viaja só para 1985 e tal, não exatamente essas datas, mas uma suposição. Mas por várias décadas mesmo, vários anos que viaja. Então, ela tem esse contexto
sabe? Bem ficção científica. É protagonizado pelo jovem rei, que é o Jong Tae-soo, alguma coisa assim. Eu mesmo não tô entendendo minha letra, mas tudo bem. E a detetive, que é do mundo diferente, que no início do filme você vai ficar assim, nossa, como? Não se encaixa, mas você tem que assistir até o final, até o último episódio pra você entender. O último episódio é super emocionante. Então, assim, eles estavam destinados um ao outro, mesmo ela sendo de um século específico e ele sendo de outro, mas eles estavam destinados a viver juntos. E, assim, um mudar a história do outro totalmente, mas ele mudou a história dela. Mas foi muito lindo mesmo. A história é bem fictícia, tem muita ação, mas tem bastante romance mesmo. Vincenzo. Gente, essa série tocou o coração de meu noivo. Ele não é que ele não gosta, mas não é muito a vibe dele. Ele gosta de filmes, de coisas bem ação, bem chocante, assim, aquilo bem divertido, nada parado. E dorama, você sabe que aquele romance, então é algo mais leve e tal. Mas Vincenzo teve um lugar no coração dele. Levando o nome da série, porque é o nome do ator, é Vincenzo, do personagem, né? Ele era um advogado mafioso italiano que volta pra Coreia, que é o lugar de origem dele. Ele não conviveu com a mãe por alguns motivos que você só vai ver assistindo a série. Eu não vou dar esse spoiler, você precisa assistir, porque esse momento dele, do encontro dele com a mãe dele é muito emocionante mesmo sendo uma série que tem um traço meio violento para um dorama. Tem um traço bem violento pro dorama, porque tem bastante sangue, pancadaria, tudo isso que a gente não tá acostumado a ver, mas é muito bom. E proporciona uma linda e conturbada história de persistência, amor, ação e mistério. A história dele é linda, tem um romance. Eu não trouxe o nome da moça com qual ele se relaciona, porque é muito mais algo coletivo, não tem... O romance é muito pouco, sabe? A gente pega, assim, questões, detalhes deles dois, no final, no meio, assim, mas é bem suave mesmo, é algo bem coletivo, grupos e tal, então não tem muito romance, é algo assim, mais ação. É um dorama de ação. Três Irmãs, gente, eu terminei de assistir essa série semana passada e eu chorei, eu tive raiva, deu vontade de entrar na tela e sabe quando dá vontade de entrar na tela e fazer assim com cada personagem, com certos personagens por conta de ações, sabe? Mas foi uma série muito boa. Muito pouco romântica também, misteriosa, fala sobre o Injin, o Inkan e o Inhe. Foram as três irmãs. Gente, é uma viagem, assim, quando você assiste em um mundo sofrido, perigoso. É muito perigoso, é duvidoso. A mãe abandonou elas, então tem um gatilho bem grande, tem violência, não recomendo pra família toda, tá? E causa bastante indignação, boa parte da história. O final é aquele final, assim, sabe? O final, bora só mostrar que tá todo mundo bem. Não teve o final feliz de, nossa, o casal da série ficou junto e casou e teve o final feliz para sempre. Não. Tem morte, tem muita coisa, tem algo bem científico também no meio, tem um traço militar, político. Então ele abrange vários fatores, vários contextos, assim, dentre a série. Uma série que levou críticas e críticas boas. E que, assim, eu olhava e eu achava super besta, mas de tanto eu ver páginas de dorama no Instagram falando, eu resolvi assistir. Que A Advogada é Extraordinária. Sim, gente.
Advogada Extraordinária, meu Deus, eu escutei falar tanto. Vocês precisam assistir. Agora eu digo, vocês precisam assistir mesmo. Eu agora venho dizer que sim, estavam certo, precisamos assistir, porque é uma série muito boa, é uma série que traz um contexto de... Como é que se pode dizer assim? Introdução social e tudo. E, gente, terminamos de sair de consciência negra, né? Não queria falar sobre isso, mas sobre a consciência de inclusão entre pessoas de povos, seja de povos, do que quer que seja, mas tem um contexto bem de inclusão e tem gatilhos. Então, assim, recomendo toda a família, mas tem gatilhos sim, bem protagonizada, muito bem protagonizada por Yeon. No meio da série ela sempre fala, sabe, o nome dela, então eu peguei, assim. Gente, a atriz não tem a deficiência do espectro autista, mas ela interpretou muito bem, que a gente olhando parece que ela tem, mas foi muito bem interpretada. E assim, eu assisti também por conta do contexto advocatício. Talvez não exista essa palavra, mas eu terminei de inventar. Mas pelo esse contexto jurídico, aí eu assisti. Mas ela é uma advogada extremamente brilhante. Eu acho que eu tenho um sonho de ser uma advogada como ela algum dia. Ela é muito inteligente, mas é muito pouco reconhecida, né? Por causa do transtorno do espectro autista que ela tinha. Mas ela tem a oportunidade de exercer essa função, e isso causa conflitos, isso causa, sabe, a série é bem falando sobre os casos que acontecem, como ela lidar com esses casos no início da carreira dela como advogada. Então, é uma série que fala bem sobre protagonismo em relação ao mercado de trabalho, e tem um traço de romance, sim, mas falar sobre protagonismo no mercado de trabalho para pessoas que têm um pouco menos de acessibilidade do que todos nós. Gente, eu amei essa série. Eu amei. No início, assim, eu odiei, sabe? Aquele misto de amor e ódio no início. E é assim também a série. É um misto de amor e ódio entre os personagens no início, porque existe todo um contexto antes deles chegarem à fase adulta e eles recordam assim depois de um tempo. Então tem esse contexto também de mostrar a infância e a fase adulta e explicar o porquê que existem certos tópicos que a gente não entenderia se não houvesse essa transferência de tempo no meio da série, entendeu? Tudo bem não ser normal. Tudo bem não ser normal. Olha o nome da série. Uma série que, assim, eu não recomendo assistir a família toda, mas é muito linda, gente. Tem um gatilho muito grande para pessoas que teve uma infância difícil, para pessoas que têm problemas psicológicos como depressão e ansiedade. Sim, mexeu muito comigo essa série, mas eu amei. Um misto de ódio e obsessão, é o que tá aqui no meu rascunho, né? Moyong. Eu acho que é esse o nome da personagem. E Mangante, alguma coisa assim. Eu lembro de ter falado isso. E também tem o contexto de inclusão social, né? Porque o irmão dele, do protagonista, ele tem um transtorno também. Eu não lembro qual é o transtorno, mas ele também tem um transtorno. E fala também sobre isso, mas acho que o principal, assim, é falando sobre a escritora. Ela era escritora e os livros eram infantis, mas um livro infantil bem sombrio. É uma história assim que você olha assim, poxa, no início você fica revoltada com ela, mas depois você começa a entender. Você se sente compaixão, é aquele personagem que você olha, pô, que raiva que eu tenho dele, mas depois você começa a amar o personagem a todo custo, que você não quer acabar de assistir a série. E até hoje eu acho que eu assistiria de novo, hoje mesmo, mas eu não sei se eu consigo. Olá, sou eu. Gente, o que foi isso, Netflix? O que foi isso que você fez? Meu Deus, eu fiquei assim, sem entender no início, mas depois me deu um choque de realidade, sabe?
Falando aqui, antes de falar o nome da protagonista e antes de explicar melhor a história, gente, muita coisa que acontece na nossa vida nos faz nos desmotivar a muita coisa. E às vezes sonhos que a gente tinha ou projetos que a gente teria que, nossa, era muito importante pra gente, às vezes pode deixar de ser importante porque é muito abalado em relação a coisas que acontecem. E nosso psicológico é muito frágil, né? E conta bastante isso nessa história. Quase toda protagonizada, ou melhor, praticamente toda protagonizada por Banhani. Por Nambanhani. Nambanhani, eu acho que esse é o nome dela. Mas é Banhani. Após uma vida infeliz e fracassada, Hani perde a vontade de viver. Assim, gente, é emocionante bastante essa série. Porque assim, você olha e você acha, nossa, é loucura. É loucura, não tem lógica, é algo bem impossível praticamente de acontecer na vida real, mas ela traz um contexto da gente voltar, sabe? Sabe aquela trend do Instagram ou do TikTok que você faz aquela reflexão do seu eu criança, de você quando era pequeno, conversando com você agora, fazendo perguntas, sabe? Aquela trendzinha, mas que sim, essa série tem isso que me deixou fascinada. Série que vai marcar a minha vida toda, não por emoções ou por nada, mas sim pela mensagem que ela me traz, apostando alto. Eu escutei também falar bastante sobre essa série, mas eu confesso que eu tive um certo receio de começar a assistir. Mas, gente, quando eu assisti já não teve mais jeito, né? Ela tá no top 1 da minha lista por conta de que é uma série que você tem que levar pra vida. Inspiração das inspirações. Uma grande história de persistência. Essa série é, de longe, a que eu mais amei, né? Nando-san e Sidomi nos mostra o poder da persistência e do amor. Gente, é uma série que você vai escutar muito falar da persistência e de como você não pode desistir, independente do que sua família fale, porque sim, tem muito disso. E uma que eu coloco junto dela aqui, que não tava nem na lista, mas é Passarela dos Sonhos. Talvez tenha sido com os mesmos protagonistas, né? Eu não lembro em relação a ator ou atriz, mas também tá junto, que é Passarela dos Sonhos e Apostando Alto. São duas séries que tem algo que parece ser paralela uma à outra, mas tem muito isso de persistência, muito isso de você seguir atrás dos seus sonhos, independente de qualquer coisa. No meio da série você vê uma história de amor que é interrompida por um sonho, o poder da decisão, decisões que você pode mudar totalmente sua vida. Sim, gente, recomendo todas essas 10 histórias aqui que eu contei. Meus amores, o vídeo de hoje foi esse, tá? Apareci aqui hoje diferente, nova conquista para minha vida profissional, falando sobre dramas de conquista, de persistência. Olha eu aqui como exemplo, né? Como maquiadora, eu tô evoluindo. Conselho, assim, a mensagem que eu deixo pro vídeo de hoje: não desistam. Não desistam, porque às vezes dá vontade de desistir. Parece que não vai dar certo. E parecia que não ia dar certo. Mas eu consegui. Estou aí para novas evoluções, porque a gente tem que estar sempre evoluindo, a gente não pode estagnar depois de conquistar algo, sabe? E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, me seguir no Instagram, que isso ajuda muito a nossa evolução. Eu agradeço para as pessoas que entraram, para as pessoas que compartilharam o vídeo. Estamos crescendo, meta de 50 seguidores e vamos chegar nisso. Eu espero que antes do final do ano, mas se não, tudo bem. Mas antes do final do ano a gente tem que chegar a 50 seguidores pra gente fazer assim um Réveillon diferente, sabe? Bora tentar bater essa meta. Meus amores,
Eu agradeço por você ter ficado até o final. O vídeo foi longo. O vídeo foi muito longo, sabe? Era pra ser top 5, como eu tava conversando com meu noivo, mas eu preferi colocar os top 10 mesmo pra não ficar 2 vídeos, assim. Eu acho que eu preferi o top 10, que é mais completo. Eu fiz um estudo maior pra poder trazer todos esses conteúdos pra vocês de antemão, meu, sabe? Uma experiência que eu tive minha. Até porque às vezes a gente se esquece de tantas coisas que a gente assiste, a gente esquece. Então tem muitos desses aqui que eu assisti há pouco tempo. É isso. Beijinhos e até a próxima.